Sorte ou método? Porque a maioria das pessoas não consegue alcançar os seus objetivos, enquanto uma pequena maioria está aí alcançando grandes posses materiais, alcançando dinheiro, riqueza, carro, casa, viagens e também bens imateriais, aquilo que o dinheiro não consegue comprar. Será que essas pessoas nasceram com o amuleto da sorte? Será que essas pessoas foram pessoas apontadas por Deus, enquanto a maioria não foi? Então eu quero que você fique nesse vídeo. Meu nome é Júlio César Ferreira e eu quero trazer para você um método simples que inclusive eu aplico na minha vida e apliquei quando eu era criança. Eu vou trazer essa história aqui para que você possa entender, e essa regra eu trouxe ela do livro Isso Funciona. E se você quer obter uma cópia deste livro, fique aqui até o final que você vai ter a oportunidade de ter um exemplar para que você possa ler aí na sua casa. É um livro curto de apenas 41 páginas, você consegue ler aí em até 20, 25 minutos, e é um livro que traz um método simples, e por ser tão simples, as pessoas ignoram. Então eu venho aplicando no dia a dia e para mim é um motivo de muita alegria trazer, motivo de prazer trazer para você este método, porque você pode aplicar aí no seu dia a dia, que eu tenho certeza que os seus objetivos, seus maiores objetivos serão alcançados. Então eu quero que você fique ligado aqui e não esqueça de me seguir aqui, que eu trago conteúdos de transformação de mentalidade, de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de liderança, e meu objetivo é que você transforme a sua vida para que você seja líder de si mesmo e líder da sua vida, para que você seja o autor da sua história, para que você seja o protagonista da sua história e com isso consiga aí alcançar o que você deseja aí para sua vida, os anseios que você deseja, sejam eles materiais, sejam eles imateriais. Então continue aqui que eu vou te apresentar um método simples para que você alcance os seus maiores resultados. E a gente já começa aí com essa indagação: é sorte ou método? Porque a maioria das pessoas alcança os seus objetivos, enquanto a minoria não consegue alcançar. Então você vai aprender aqui a chave para alcançar os seus maiores desejos. E como eu disse, esse método ele foi retirado deste livro, Isso Funciona. E no livro ele conta toda a história, porque ele escreveu essa fórmula e começou a distribuir ela gratuitamente. Esse livro ele tem mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos, mas eu vou trazer ele para você aqui de forma gratuita. E para você obter este pequeno livro vermelho que faz os seus sonhos se tornarem realidade, e você vai ter a chance de ler o texto real dele, o original, você manda um direct para mim lá no @eu sou o Júlio César 1, lá no meu Instagram, que certamente eu irei encaminhar para você uma cópia integral deste livro para que você possa lê-lo aí da sua casa. É um livro curto, de 41 páginas, você lê ele em até 25 minutos e comece a aplicar, porque o mais importante não é ler, o mais importante é aplicar no seu dia a dia, porque o método ele é muito simples e por ser tão simples, muitas pessoas não acreditam, e eu apliquei lá na minha infância de forma inconsciente, e eu quero trazer essa história aqui para que você possa aí fazer a linkagem quando eu falar do método. E quando eu era criança, eu acredito que eu tinha cerca de 8 ou 9 anos de idade, e estava tendo um sorteio numa mercearia próximo de casa, relacionado às bolachas Mabel, e quem quisesse concorrer ao prêmio teria que comprar um skinny e iria concorrer a uma bicicleta e um engradado de refrigerante, que me lembro naquela época que era Pepsi de 2 litros. Vinha 12 refrigerantes dentro do engradado. E eu fui lá comprar o skinny, e a moça que estava me atendendo, ela me deu um carnê para que eu pudesse preencher meu nome, um canhoto para preencher com meus dados, para eu poder participar daquele sorteio. E quando eu terminei de preencher e colocar aquele canhoto na urna, ela disse para mim: agora é só rezar. E essa palavra ecoou na minha vida, nos meus pensamentos, e eu ainda criança, e eu acreditava muito nas palavras dela. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui tomar banho foi fazer a minha oração, eu fui rezar. Então eu ajoelhei e comecei a fazer o Pai Nosso, mentalizando eu ganhando aquele sorteio. E eu segui aquele conselho dela e fazia isso todas as vezes que eu ia tomar banho. E imagina o que aconteceu: o sorteio ia ocorrer próximo ao Natal daquele ano. Eu não me lembro o ano, acredito que era 95 ou 96, eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que eu estava lá no fundo do quintal de casa e entraram 2 pessoas com um engradado de refrigerante, entrando lá para dentro e dizendo que eu tinha ganhado. E eu pulei muito, eu festejei muito, fiquei muito feliz. E quando eu passei na frente da mercearia, tinha um bolo de canhotos de pessoas que participaram do sorteio, e eu imaginei que eu
dentre aquele tanto de canhotos, de pessoas participando, eu fui escolhido com apenas um canhoto. Então foi isso que eu, a partir de adulto, quando eu li este livro, eu comecei a fazer a linkagem. De forma inconsciente eu apliquei o método e funcionou para mim. E certamente vai funcionar para você. E outras coisas também que eu fiz, como adquirir minha casa, adquirir meu carro, também perdi o medo de falar em público. Eu tinha um enorme medo, pânico de falar em público. E através do método que vai ser ensinado aqui para você, eu consegui transpor esse medo, eu consegui ultrapassar este medo. Eu tinha medo até de falar para uma câmera como essa. Então eu consegui obter resultados grandiosos e venho obtendo no meu dia a dia. E eu quero também passar esse conhecimento para você, para que você também possa obter os seus resultados. E eu quero que a partir do momento que você tiver os seus resultados, você venha aqui nos comentários e diga aí qual foi o seu grande resultado, qual foi a benesse que você teve aplicando esse método no seu dia a dia, tá bom? Então eu quero que você faça essa reflexão. A gente já fez um resumo da reflexão no início, mas você já se perguntou se algumas pessoas simplesmente nasceram com uma estrela da sorte ou talvez sob a influência de algum amuleto que magicamente lhes permite ter tudo o que desejam na vida? Então a maioria das pessoas acredita que algumas pessoas nasceram com a sorte para poder alcançar os seus objetivos, enquanto outras pessoas nasceram condenadas para ter fracasso. E eu não acredito nisso. Eu acredito muito que nós temos um Deus interno, e isso é explicado até no livro. Claro que existe o Deus Supremo, mas existe um Deus em cada um de nós, um sopro divino que Deus colocou em cada um de nós, e esse sopro divino faz com que a gente movimente ou deixe de movimentar a partir do momento daquilo que você acredita, a partir do momento daquilo que você tem traçado para a sua vida. Se você não tem um objetivo, se você não tem um foco para aquilo que você quer, você jamais vai alcançar os seus objetivos. Você vai viver sempre no piloto automático. Então você precisa primeiro decidir o que você quer para a sua vida. E isso será explicado aqui. E você já fez essa reflexão? Qual é a verdadeira causa que diferencia as condições nas quais as pessoas vivem? Porque uns vivem de uma forma, uns são ricos, uns conseguem obter sucesso financeiro, uns conseguem alcançar os seus objetivos e outras pessoas não conseguem. Qual é essa diferença? Por que isso acontece? Porque parece que algumas pessoas alcançam realização financeira, sucesso, felicidade, enquanto outras parecem estar sempre remando contra a maré. Será que Deus quer realmente que essas pessoas vivem na miséria? Será que Deus já salvou algumas pessoas e outras não? Eu não acredito nessa teoria, porque se Deus fizesse isso, ele seria um Deus injusto. E Deus não é injusto, Deus é muito justo. Deus é justo com aqueles que decidem fazer o que precisa ser feito. Então o primeiro passo que você precisa fazer, e eu já vou revelar aqui os 3 passos para o vídeo não ficar tão extenso, e o primeiro passo é que você escreva em um papel de ordem de importância as coisas e condições que você realmente quer, não só coisas materiais, mas coisas imateriais que você quer, como casamento, como o corpo que você quer, como a saúde que você deseja. Então isso tudo você precisa colocar no papel, e não sou eu que vou dizer o que você vai querer para sua vida, porque isso você já sabe o que você quer. Quer dizer, a maioria não sabe, mas ela internamente, ela sabe qual é a necessidade que ela tem na vida dela, e isso precisa ser materializado através de uma escrita no caderno, para que você possa memorizar, porque quando você escreve o que você quer e não aquilo que você não quer, e eu quero dizer essa diferença para você, porque muitas pessoas concentram naquilo que ela não quer. Eu não quero ser pobre. O cérebro não consegue diferenciar o não, da palavra não da sua vida. Então ele vai te projetar, a sua energia vai te projetar para que você seja uma pessoa pobre. Diferentemente de você falar, eu quero receber um salário de 10, 15 mil todos os meses. Eu vou procurar um emprego no qual eu possa receber um salário de 10, 15, 20 mil todos os meses. Isso sim é um objetivo claro, porque você vai se projetar, você vai ter as ações necessárias para poder alcançar aquele seu objetivo. Então escreva em um papel de ordem de importância as coisas e condições que você realmente quer. E no decorrer do tempo você pode até alterar essa sua lista, você pode colocar outras prioridades, você pode retirar algumas coisas que você colocou, porque nós temos valores e os valores eles vão mudando no decorrer do tempo, então você pode ajustar essa lista conforme o seu desejo, mas você precisa ter bem claro qual é o direcionamento que você quer seguir para alcançar os seus objetivos. Então, depois que você colocar essa lista, você escrever essa lista, você vai começar a aplicar o método que está previsto lá na página 23 do livro. Isso funciona que você vai obter ele, mande um direct lá no meu Instagram, que eu irei encaminhar este livro para você. Repito mais uma vez, este livro eu estou doando ele para você, para que você possa lê-lo e transformar aí a sua vida. Então, a partir do momento que você fizer a sua lista de prioridades, você
vai memorizar essas 3 regras que eu vou lhe passar aqui para você colocar em prática todos os dias. Não adianta você só ter a lista, você precisa fazer como eu fiz, colocar em prática todos os dias o que eu vou dizer aqui para você, conforme eu fiz lá quando eu ganhei o sorteio do refrigerante. Eu transpus o medo de falar em público, eu tive minha casa, tive meu carro, conforme eu imaginei. Então, a primeira regra é ler a lista que você deseja 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. É você fazer esse exercício de leitura, o que eu desejo para a minha vida, qual é a posse que eu quero, qual é o ser humano que eu quero me tornar, qual é o profissional que eu quero me tornar. De acordo com a sua lista, é necessário que você faça isso, faça a leitura manhã, tarde e noite, ao acordar, ao entardecer e ao anoitecer antes de você dormir. Então, essa é a primeira regra. A segunda regra é pense sobre o que você quer com a maior frequência possível. Não adianta você apenas ler. Você tem que se imaginar já obtendo este bem. Por exemplo, se você quer comprar um carro, já se imagine você dentro desse carro. Quem que é a pessoa que está com você ao lado? Como que é o banco desse carro? Como que é o painel dele? Qual que é a visão que você tem deste carro? Quando eu quis comprar um carro que eu desejava muito, eu imaginei tudo, como seria este carro, até a cor, eu imaginei. Foi o carro que eu tive lá em 2017. Então eu quero que você pense sobre isso, essa segunda regra do método, que você pense sobre o que você quer com a maior frequência possível. Se possível, feche os olhos e se imagine tendo esse objeto, as pessoas que estão com você, as pessoas que comemoram com você ao alcance desse seu grande objetivo. E o último e terceira regra do método é não fale para ninguém sobre o seu plano. Existem muitas pessoas maldosas, pessoas que vão tentar te desencorajar caso você queira dizer qual é o seu plano, aquilo que você deseja. Não fale para ninguém a não ser com o seu Deus interior, o seu Deus Emanuel, o Deus conosco. Então é necessário que você comunique apenas com ele o seu plano, o seu objetivo. Mas agora para mais ninguém você vai dizer qual é o seu grande objetivo. A partir do momento que você colocar esse plano em ação, você colocar esse método em ação, você vai começar a agir, você vai começar a se comportar da forma para que você alcance o seu objetivo. E isso é tão misterioso que não precisa você ficar questionando o motivo que você alcançou aquilo, porque no livro ele diz o seguinte: se você seguir essas 3 regras simples, o método de realização de seus desejos se desdobrará tão misteriosamente quanto o surgimento de uma espiga de milho no talo, e em muitos casos mais cedo do que você espera. E não é necessário você se questionar sobre isso, sobre o mistério disso acontecer na sua vida, dos objetivos sendo alcançados, porque se você fizer esse questionamento, é o mesmo que você questionar a fecundação de um espermatozoide em um óvulo. Ninguém consegue explicar o surgimento de uma criança através da fecundação de um óvulo com um espermatozoide. Da mesma forma que lá no livro explica, é a mesma coisa que você questionar uma semente de milho caindo no chão e dando um pé de milho, onde ele vai dar várias espigas, e essas várias espigas têm o mesmo poder dos grãos de milhos lá, proporcionar a mesma riqueza. Então você precisa acreditar no método e acreditar também nos mistérios que vão ocorrer a partir do momento que você fizer a sua lista, você lê ela todo dia, você mentalizar, você ganhando esses seus objetivos, você alcançando seus objetivos e você não contando para ninguém, para que as pessoas não possam tirar a sua motivação para alcançar os seus objetivos, porque nada pode privar você de ter as coisas que você realmente deseja, porque outras pessoas têm isso, por que você não vai alcançar? Então eu quero que você me siga aqui no meu canal para ter mais vídeos como este, porque o meu objetivo é transformar a sua vida através da autoliderança, para que você seja o dono da sua vida, para que você seja o protagonista e alcance os seus maiores objetivos. Se você quiser o exemplar deste livro em PDF, me mande um direct lá no meu Instagram, no @eu sou Júlio César, que para mim será um enorme prazer enviar para você, para que você possa ler este livro e, mais do que isso, colocar em prática este método para que você alcance os seus maiores objetivos, tá bom? Então, eu quero que você curta aqui, siga o meu canal e vamos para cima, fazer a diferença no mundo. Forte abraço, nós estamos juntos até depois do fim. Até mais, tchau, tchau!